Amém. Aplauda o Senhor. Boa noite, vocês estão bem? Amém, a paz. Vocês estão bem, gente? Amém. Aqueles que recebem, aqueles que creem no que é liberado, vivem o milagre de Deus. Amém. O bispo não falou agora, mas ele falou pela manhã que um pouco antes de eu estar grávida da Valentina, nós estávamos numa igreja, ele ia ministrar nessa igreja, e de repente na oração dos pais, o pastor chamou ele lá na frente, não, levante-se, venha, e ele falou, nossa, eu nem sou pai. E aí, logo depois, aquilo estava sendo antecipado, estava sendo uma confirmação. Logo nas semanas seguintes eu estava grávida da Valentina. Então Deus sempre sabe todas as coisas, e ele ficou por obediência, assim como aconteceu comigo no Dia das Mães. Por obediência ele foi lá na frente. Amém. Segunda carta aos Coríntios 4, de 8 a 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo escreveu essa carta. Um homem que acreditava na mensagem da cruz, que não parava diante das perseguições, que cumpriu o seu chamado e nos deixou uma lição, um ensinamento, para permanecermos firmes e confiantes naquele que nos chamou. Esse homem e todos os outros apóstolos eram imparáveis. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava com eles. Eu gosto muito da Bíblia toda, mas tem um livro que me fascina, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Eu leio, eu viajo, eu me vejo, eu fico vidrada na maneira como corajosamente, ousadamente, esses homens, mesmo em meio a tantos açoites, a tantas prisões, a tanta perseguição, a Bíblia diz que corajosamente eles iam e falavam do caminho, falavam de Jesus, encorajando, a Bíblia diz, encorajando os irmãos. E aí eu viajo porque eu fico imaginando, sabe aquele filme Transformers? Aqueles robôs que se transformam, uma hora eles são um carro, daqui a pouco eles são caminhões e eles são robôs, e eu fico vendo, porque tem uma passagem que diz que o apóstolo Paulo foi apedrejado, dado como morto. Levaram ele para fora da cidade. E quando todo mundo sai e ele percebe que apenas os discípulos estavam perto dele, ele se levanta e sai fazer o quê? Falar corajosamente do caminho. Quando todo mundo pensava já era, ele se levanta. Pedro preso, as portas da prisão se abriu, o anjo ia lá e abria, soltava as correntes. E eles saíam e iam o quê? Falar corajosamente, encorajar os irmãos sobre o caminho. Homens que se transformavam, homens que não paravam, porque o Espírito Santo estava com eles. Mesmo em meio à violência, machucados em meio às perseguições, porque a igreja veio de perseguição, eles foram muito perseguidos. Mas tudo tinha um propósito, e eles faziam com paixão, com amor. E as guerras, a perseguição, ela é real, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, o mundo celestial, a região celestial. A nossa guerra é espiritual e ela é real, e ela é diária. A guerra, presta atenção, a guerra não é pelo que aconteceu, mas pelo que ainda vai acontecer. Às vezes você olha para tudo e fala assim, nossa, mas as coisas aconteceram lá atrás, eu vivo guerra desde lá de pequena, eu ministrei isso no Sol para Elas do ano passado, sobre as guerras que a gente enfrenta, que não tem muitas vezes a ver com a gente, mas tem a ver com a nossa descendência, tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com quem não você é agora, mas com quem você será, com quem você se tornará se você não desistir do caminho, porque o Espírito Santo está em você. Então não é pelo presente,
muitas guerras que enfrentamos é pelo nosso futuro, por quem os nossos filhos e por quem nos tornaremos no futuro. O que vamos representar para Satanás e seus demônios, o que já representamos e o que vamos representar. Então não tem a ver, isso nos mostra com Jesus, porque Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele queria impedir Jesus de nascer, mas ele não conseguiu impedir. Então vamos matar todos os meninos. O que ele queria? Ele queria impedir que Jesus crescesse e que cumprisse o propósito dele. O diabo quer simplesmente interromper o propósito de Deus na minha e na sua vida. Por isso ele pega pesado, por isso ele envia as guerras espirituais, porque essas guerras muitas vezes, se você não tiver o discernimento, ela pode te fazer parar. Ele quer fazer você parar de ouvir, ele quer fazer você parar de crescer e de se posicionar, porque uma pessoa que ouve, cresce e se posiciona. E uma pessoa que ouve, que cresce, que se posiciona, é uma pessoa imparável no reino de Deus. Por isso, tenha discernimento. Que guerra você está enfrentando? Qual guerra que você está entrando? Satanás quer impedir, sabe o que? Um alinhamento. Ele quer impedir que um alinhamento aconteça. Que alinhamento é esse? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. A minha mente, o meu coração, a minha boca e as minhas atitudes estão ligadas. Se elas estiverem alinhadas com a palavra de Deus, ninguém te para. Você vai até o fim cumprir a missão que Deus tem para você. Mas Ele quer desalinhar. Ele quer o tempo todo trazer coisas para fazer você perder o foco. Guerra na mente, diária. Você levanta, vem guerra na mente. O que você ouviu não é para você. As coisas acontecem para todo mundo. Deus se esqueceu de você. Isso não é para você, não vai acontecer, você não vai ser. Guerras, pensamentos ruins o tempo todo. Pensamentos que vão para o seu coração, que azedam o seu coração, que amarguram o seu coração, que trazem dúvida para o seu coração. E quando você está com o coração assim, como você começa a fazer? Falar, vitimismo. Começa a se vitimizar, fica pessimista. Ai, Deus me esqueceu. Ai, Deus não me ama. Porque as pessoas não ligam para mim. Porque nada acontece na minha vida. Ai, pobre de mim. E aí você faz o quê? Para. Desvia. Desfoca. Desalinha. Não. Paulo, Pedro e tantos outros tinham a mente, porque eles entendiam. Mente. Eles acreditavam. Eles falavam e eles agiam. Porque quando eu entendo, eu creio. Quando eu creio, eu profetizo. Quando eu profetizo, eu ajo. Eu piso sem ter o chão. Eu faço por obediência. Eu enxergo mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Alinhamento. Quem é alinhado é imparável no Senhor. Por isso as guerras. Para desalinhar. Por isso a guerra, para te tirar do foco. Quando você age assim, quando você entende como funcionam as guerras espirituais, quando você entende que você precisa estar alinhado à palavra de Deus, o diabo fica confuso. Porque quando ele pensa, agora eu peguei ela, agora eu peguei ele, você se transforma. O Espírito Santo te pega e fala, vamos que não acabou. Vamos que não acabou. Ele abre as prisões. Ele cura as feridas. Ele te levanta de novo. Quem é alinhado, que tem o Espírito Santo, é uma pessoa imparável, porque ela é cheia do poder de Deus.
a gente precisa olhar para esses homens. A gente precisa se inspirar, sabe por quê? Porque a gente reclama de tudo. Uma perseguiçãozinha, um irmão que não olha na cara, uma porta que se fecha, uma conta que não dá para pagar. A gente faz aquela DR com Deus. Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o que eu te fiz? Senhor, estou indo na igreja. Senhor, estou dando meu dízimo. Cadê as suas promessas, Senhor? E esses homens apanhavam. Esses homens eram presos. Esses homens eram caluniados. Eram julgados, perseguidos. Muitos morreram. Mas eles estavam corajosamente, com alegria. Eu falo, como é que pode o cara espancado, machucado, indo no meio do povo dizer sobre o caminho, encorajando os outros irmãos, tipo assim, esquece, eu não me preocupo comigo, eu tenho uma missão. A gente precisa crescer, irmãos, a gente precisa amadurecer. Existe uma missão maior do que tudo isso. Tem pessoas indo para o inferno, tem pessoas sofrendo, tem pessoas com pensamentos suicida, precisando que você pare de olhar para você e vá corajosamente, mesmo com dor, mesmo sofrendo, mesmo machucado, dizendo assim, Deus é bom, Deus te ama, vai acontecer, vai mudar. É isso, glória a Deus. A gente precisa parar de ser crente mimizento, como dizem, que reclama de tudo. Porque deixa eu te falar, quando você caminha com Jesus, as guerras elas vêm também. Porque quando você não está com Jesus, você também sofre. Só que a diferença é que você entende, peraí, eu estou com Jesus, eu estou enfrentando guerra. A diferença é que quando você enfrenta a guerra com Jesus, você vê o milagre. Não tem como. Não tem como. Agora, quando você está longe do caminho, você enfrenta a guerra e se desespera, tenta fazer do seu jeito, a força do seu braço, toma um monte de atitude, um abismo puxa outro e aí já era. Mas quando você está com Jesus, quando você está caminhando, a guerra vem, mas você vê o milagre. Jairo era chefe, um dos chefes da sinagoga. Ele foi até Jesus, ele implorou para Jesus, para que ele fosse até a casa dele, que a filhinha dele estava doente. Olha só, Marcos 5, 35, 36. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, creia somente. Jesus estava caminhando. Aí, a mulher do fluxo de sangue no meio do caminho, pensa a guerra na mente de Jairo, não, mais uma pessoa, não vai dar tempo, não, e aquelas pessoas chegando dizendo, não precisa mais, ela já morreu, não incomoda mais o mestre, aquela aflição, aquele desespero, que se você é pai, mãe, você se coloca no lugar, você está pedindo, precisando de um milagre, alguém para, alguém começa a atrapalhar, a atrasar, alguém começa a chegar e dizendo assim, não adianta mais, já era, a guerra na mente, porque Jesus sabe o que você está pensando, Jesus sabe o que você está sentindo, Jesus sabe o que você vai falar, e o que você vai fazer, nada é novo para Ele, é para nós, para Ele não. Sabendo disso, Ele disse, não tenha medo, creia somente. E eles foram, e quando eles chegaram lá e riram, pode rir, Jesus não se importou, não adianta você querer que as pessoas fiquem felizes com você, nem adianta você querer que as pessoas acreditem no que você está falando, porque tem coisa que é doida mesmo, porque o evangelho é assim mesmo. E Jesus sobe e diz, a menina apenas dorme. Talita, levanta. O milagre aconteceu. Quando você caminha com Jesus, você vê o milagre, mesmo em meio à guerra. Às vezes as pessoas ficam decepcionadas porque acham que vão vir para a igreja e as coisas vão acontecer e Deus vai transformar. Ele transforma, Ele muda, Ele cumpre promessas, Ele faz aquilo que o olho não viu, que o ouvido
Não, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele faz. Mas não se engane, a gente precisa ser forjado, a gente precisa amadurecer, e a gente só está muitas vezes na presença quando o calo aperta, quando a tempestade vem, quando a situação chega. Jairo foi atrás de Jesus porque ele precisava de algo, desesperadamente, mas ele cria, e ele creu, e ele viu o milagre. Podem rir de você e das suas atitudes, mas não podem te parar. Nada parou Jesus, e o milagre aconteceu. Tão somente creia. Eu não sei que guerra você está enfrentando, eu não sei qual é o ataque na mente que você vive todos os dias, como está o seu coração, o que você tem dito, como você tem feito ou você não tem feito. Você está trancado, você está desanimado, desanimada. O Senhor manda te dizer: não tenha medo, creia somente. O meu poder habita em você, você precisa ser imparável em mim. Imparável. O alinhamento. Pede para o Espírito Santo: alinhe em mim, Senhor, a minha mente, o meu coração, as minhas palavras. Alinhe em mim, Senhor, as minhas atitudes. Eu preciso ser real. Eu preciso não apenas dizer, mas eu preciso fazer. Eu preciso sentir aquilo que eu entendo. Eu preciso viver. Eu preciso ser real. Porque quando você é real, quando você é alinhado, nada e ninguém pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Não tenha medo, não pare, creia somente. Como já preguei um dia, mais longe já estivemos. Hoje você está mais perto do que você estava ontem. E eu quero encerrar com um novo tom, o versículo que eu abri, dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Somos imparáveis no Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! O poder dele habita em nós. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Perdoa muitas vezes esse desalinhamento. Perdoa muitas vezes a gente cair nessa armadilha de Satanás, da guerra da mente, deixar o nosso coração amargurado, deixar o nosso coração ofendido, Pai. Perdoa-nos por muitas vezes profetizarmos algo contrário à Tua palavra. Queremos discutir com o Senhor. Perdoa-nos muitas vezes, porque tem pessoas que têm uma mágoa oculta do Senhor. Ela não consegue dizer, mas ela tem, porque ela acha que o Senhor errou com ela. O Senhor nunca falha. Pessoas falham, mas o Senhor nunca falha. Que o coração seja liberado, para que as palavras fluam, para que as atitudes venham. Pai, queremos entender cada dia mais através do Teu Espírito Santo a Tua palavra. Queremos sentir tudo aquilo que vem do Teu Espírito Santo. Queremos profetizar o caminho. Queremos dizer, Pai, queremos afirmar. Queremos, Senhor, reafirmar o Teu amor, a Tua bondade, as Tuas promessas. E queremos agir segundo a fé. As guerras nós sabemos que elas virão, mas nós vamos continuar, porque nós cremos até o fim. Não somos aqueles que retrocedem, mas somos aqueles que acreditam e que vão até o fim, cumprindo a Tua missão. Temos uma missão nessa cidade: alcançar 10%. Essa igreja não vai parar. Essa igreja vai cumprir o propósito que o Senhor designou, porque as portas do inferno não vão prevalecer. E assim como eles viveram lá, na era primitiva, Senhor, na igreja primitiva, que eles não desanimaram e que eles cumpriram o propósito deles, assim, para que hoje vivêssemos a igreja, para que hoje tivéssemos acesso à Tua palavra nas nossas mãos, que muitas vezes deixamos de lado, e a gente pega só quando está desesperado. Não, eles viveram, eles enfrentaram para nos ensinar.
que possamos ensinar outras pessoas, que possamos ser referência de fé, que possamos ser referência de avivamento, e que possamos ser referência de pessoas que não desistem, pessoas que não param, pessoas cheias do poder de Deus, pessoas que sabem da sua identidade, e pessoas que vão até o fim cumprir a missão. Obrigada por essa palavra de encorajamento, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.